Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre comunicação. Uma área que, inclusive, eu tenho pós-graduação. Então vamos lá. O tema de hoje é bem interessante, tá? Muito interessante. Qual é? É responder a seguinte pergunta: se as pesquisas de opinião são de fato científicas? Bela pergunta, hein? Essa aí muita gente está esperando eu responder essa pergunta, porque esse canal se chama Sem Minhas Verdades. Então vamos lá, minha gente. Para responder essa pergunta, minha gente, a gente precisa saber o que vem a ser científico. Científico é algo constatado cientificamente por cientistas, por pesquisadores, por pessoas que não estão atrelados à fé, à ignorância, tá? Não é só olhar e ver aquilo de uma forma sem comprovação científica, tá? Então é isso, não nem leigos e nem religiosos, nem crentes. Você precisa ter cientistas, pesquisadores sérios que usam um método científico para ver se aquele fenômeno, aquela coisa realmente é verdadeira, tá bom? Então ele vê o fenômeno, olha, analisa, vê por que ocorre aquilo. E aí o cientista, vamos dizer assim, o pesquisador que for, ele vai ver, por que ocorre esse fenômeno? Aí ele vai pensar igual, por causa disso, por causa daquilo, vai traçar algumas hipóteses e vai fazer um experimento científico, controlando todas as variáveis, manipulando, né? Assim, manipulando no sentido para que não venha nada diferente daquilo que deve ser, e vai testar essa hipótese através de um experimento para ver se chega à conclusão que a gente verifica, tá? E vai fazer isso de forma múltipla, de várias vezes, com várias vezes, tá? Para chegar para ver se é verdade científica ou não. Tipo assim, a água ali num pote, se eu fervê-la e fervê-la a 100 graus e for medido no termômetro, chegou a 100 graus, ela vai começar a se evaporar. Ela vai sair do estado líquido para o gasoso. Toda vez que fizer isso, ela vai virar vapor, a água. Da mesma forma, se eu pegar e resfriá-la, colocá-la no congelador, resfriá-la até 0 graus, ela vai se tornar um sólido, ela vai congelar, se solidificar. Entendeu? O termômetro vai mostrar o quê? 0 graus. E, por outro lado, vai mostrar 100 graus. Sempre vai ocorrer isso. Tá ok? Então, é isso que é um experimento científico. Não tem exceção. É 100%. Ok? Porque se tiver alguma exceção, não é científico. Simples assim. Então vamos lá. As pesquisas de opinião são científicas? Vamos ver se são científicas. Gente, a respeito do método científico, o que tem de científico aí? Vamos ver, vamos analisar. A opinião de alguma pessoa, ela tem uma cientificidade? Os institutos, ao abordarem a pessoa, fazendo as suas perguntas, né? Por quê? O que é pesquisa de opinião? Vamos lá. O outro detalhe, já estava avançando, né? Pesquisa de opinião é para saber o que ela pensa, as pessoas da população de uma certa comunidade ou um certo país pensa sobre determinado assunto. E elas vão opinar, tá? Conforme o assunto. Porém, isso, gente, tá? Ela está no âmbito não das ciências naturais, que são científicas, nem das ciências biológicas, que mexem com seres vivos, né? Embora nós sejamos seres vivos, né? Os humanos, mas não é nesse aspecto, ele não está medindo uma coisa científica, biológica dentro da gente. Entendeu? Ele não está medindo assim a quantidade de sangue, a respiração do ser humano,
batimento cardíaco, não está medindo nada disso, está perguntando da opinião. Então, já passou para o campo das ciências humanas. Não tem nada a ver com ciências naturais e nem com ciências biológicas. Ou seja, não tem nada a ver com ciências naturais, física e química, e nada com ciência biológica e genética e o que for. E sim com a opinião das pessoas, o que elas estão pensando sobre aquele determinado fato que você falou, perguntou, quer dizer, o pesquisador perguntou naquele momento e ela vai responder sim ou não sabe, ou você não quer responder. Ok? Então, aí já começa a barrar na questão científica. Por quê? Ciências humanas não tem nada de científico. Simplesmente nada, zero. Zero. Começa por aí, já a primeira barreira. Já foi, a primeira questão já foi derrubada. A segunda coisa, que para você fazer uma análise estatística, que é uma pesquisa, né? Você precisa abordar toda a população e não apenas uma amostra. Porque as pesquisas de opinião, elas são geralmente uma pequena amostra da população. Entendeu? 1.000 a 5.000, no máximo 10.000 pessoas. De uma população nacional, vamos supor. Então, vamos supor, 5.000, no máximo, geralmente não chega a 5.000 pessoas. 5.000 pessoas no universo de 200 milhões de pessoas, 205 milhões de pessoas, é nada. É nada. Isso corresponde a apenas 0,001. É quase nada. Você tomar como base 1/1000 de pessoas como base, por exemplo, é até uma coisa ridícula. E dizer que aquilo é uma expressão da totalidade. Se fosse assim, não haveria censo nos países. O censo no Brasil, ele analisa, né, entrevista toda a população. Isso ocorre porque é muito caro, evidentemente, muito custoso. São vários entrevistadores, né? É feito a cada 10 anos pelos entrevistadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão público. Porque é dinheiro que não acaba mais. Imagina essas pessoas indo em casa, né? Para poder saber os dados todos daquela população. Então é super difícil. Não é uma amostra de 2.000 pessoas feita por um instituto que evidentemente não tem esse cacife todo que tem o IBGE, que é o Instituto Federal, que tem muito dinheiro e só faz isso a cada 10 anos. Inclusive parece que não vai conseguir fazer esse ano, 2020. Por quê? Com essa epidemia toda, não vai conseguir fazer. Porque primeiro que vai ter muita gente para contratar para fazer isso, porque tem que jogar dinheiro para outro para resolver o problema de epidemia, e muitas coisas eles não querem se expor e não querem expor as famílias que vão ser entrevistadas. Olha só o problema. Aí vem outros institutos privados que querem uma amostra pequeníssima dizer o que pensa toda a população. Ou seja, 2.000, ele entrevista 2.000 e quer saber, e quer que isso reflita o que pensa 200 milhões de pessoas. É brincadeira. Tá? Por quê? É brincadeira. Por vários motivos. Vou dizer
alguns aqui para vocês. Primeiro, que ser humano não é animal. Tá? Então, um animal tem raciocínio, tem cérebro, é um ser racional, diferentemente de todos os animais, que não são seres racionais. Então, o ser humano é uma coisa muito complexa. Ele até é contraditório, fala sim e fala não, conforme o caso. Animal não, é instintivo. Começa por aí. Então, você fazer uma análise de animais, de vegetais, né, de minerais e também de bactérias, isso não dá para você fazer com humanos, ok? Eles não correspondem da mesma forma. Vamos dizer assim, eles são imprevisíveis, os seres humanos. Tá? Não dá para dizer que ele vai seguir aquele caminho. Ele vai dar aquela resposta conforme o que ele pensa. Às vezes ele dá uma resposta para o entrevistador até contrária ao que ele pensa. Dependendo do momento, se ele está com certo constrangimento ali, apreensivo ou não, entendeu? Então, são muitas variáveis. Primeiro, essa, que o ser humano é racional. Racional no sentido que ele pensa, que ele raciocina. Então, ele também é contraditório, tá? Diferentemente de você fazer um levantamento se alguns animais, você secar alguns animais e ver se eles têm um determinado comportamento. Se você jogar alfafa lá para os cavalos, se eles vão comer. Evidentemente que eles vão comer. Entendeu? Se você jogar carne para cachorros famintos, evidentemente que eles vão comer a carne. Porém, talvez não ocorra com as pessoas. Se você jogar carne para pessoas até de certa forma que estão com fome, mas alguns vegetarianos não vão querer comer. Outros que estão em jejum também não vão comer. Porque seres humanos são diferentes, gente. Tem que levar isso em consideração. Isso é importantíssimo. Nós não somos coisas, nós não somos animais, nós somos plantas, nós não somos bactérias, vírus, fungos e o que for. Entendeu? Nós não somos coisas, nós somos seres humanos. Nós somos seres realmente elevados. Então, aí já muda totalmente o negócio. Enfim, pessoal, as pesquisas de opinião não são científicas, tá? Infelizmente, a gente queria que fossem. Porém, eles têm problema de compatibilidade, porque a opinião das pessoas, como nós vimos, né? A população que é tomada como base para fortalecer isso é ínfima, é insignificante, ela não representa a totalidade, tá? Não existe essa pesquisa. Isso serve para as ciências naturais, ciências biológicas, né? A quantidade de bactérias, isso, aquilo, contamina, tal, isso, aquilo, a gente pode ver, olha, essa quantidade aqui é suficiente para dizer que a pessoa está adoentada, está infectada, entendeu? Você faz um exame médico lá, laboratorial, aí dizer, ó, tem tantos leucócitos aqui, né? Aí quer dizer que você já está com uma infecção bacteriana lá, papapá. Entendeu?
isso. E na área, no campo das ciências naturais, da química, da física, então você vê lá quantidade de átomos, né, de moléculas lá que está reagindo, isso, aquilo, vai dar um efeito X. Então, lá é certinho. Porém, nas ciências humanas, onde a gente pergunta para a pessoa e ela vai responder para você, ela vai dar a sua impressão, né, psicológica, a sua opinião. Aí tem muitas variáveis. Tem pessoas que não têm conhecimento de nada, não sabem nem o que estão falando, porque desconhecem aquilo, porque são ignorantes, né? E outras que até sabem daquilo, porém vão tergiversar, vão querer falar que é outra coisa, por uma questão ideológica, uma questão política. Então tem inúmeras variáveis aí. Claro, não é infinita, mas tem várias variáveis. O ser humano é algo muito complexo, graças a Deus. Nós não somos um ser simples, né? Nós temos inúmeras variáveis. Então não tem nada de científico numa pesquisa de opinião. Tem nada, absolutamente nada, nada. Tá? É um chutômetro. Eles querem dizer que é alguma coisa. Por que isso? Porque a comunicação, o jornalismo, evidentemente, né? Eles precisam se respaldar, eles têm que se dizer o seguinte: eu estou amparado nisso, então, eu não estou falando algo sem base científica, no achismo. Então eles têm que se respaldar em alguma coisa mais concreta que não seja eles, né? Eles não podem dizer assim: eu sou o dono da verdade e vou falar, e o que eu falar é isso. Não, ó, segundo a pesquisa de opinião X, com 2% de erro, segundo a opinião do Instituto X, que abordou tantas, né, pessoas, 3.000 pessoas, chegou à seguinte conclusão. Isso, claro, ela tem que se respaldar para poder dar uma certa consistência naquilo que ela está falando. Senão, todo mundo vai dizer: ah, não, é só a opinião da pessoa. Precisa de alguma coisa amparando. E eles se amparam nos institutos de pesquisas, tá? Que são totalmente não científicos. Primeiro, não tem nada científico. E segundo, que a opinião pública, né, a opinião das pessoas, é algo totalmente sem validade nenhuma. O que eu acho que eu acho da Lua, o que eu acho do Sol, o que eu acho de qualquer coisa, não quer dizer que aquilo que eu estou achando é científico. Pode ser que eu nunca tenha pensado naquilo na vida, entendeu? A minha opinião não é científica. Portanto, a soma de todas as visões aí não vão ser científicas. Seria científico se você pegasse todas as opiniões dos cientistas sobre aquele determinado. Agora, da população em geral, não tem nada científico. A não ser que todo mundo virou cientista, né? Aí acabou, né? Aí tudo bem. Aí nota 10, acabou. Todo mundo é cientista. E aí essa opinião, essa pesquisa de opinião é válida porque todo mundo que falou são cientistas. Então, gente, sem meias verdades. Pesquisa de opinião não é científica. Não tem validade nenhuma científica. Tá? Vou fazer outros vídeos. Nossa, aí é assunto que não acaba mais, né? Tá? Eu estou falando só o básico. Tá? Isso é só o básico. Eu vou falar mais ou menos em 2 outros vídeos
Aí o negócio é bem assim, consistente mesmo. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima.